Eu gostaria de convidá-los nesse momento a abrir as suas Bíblias em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 8. E antes de fazer a leitura do texto, eu gostaria de pensar um pouco sobre a pergunta que eu coloquei como tema desse devocional. O que é que ocupa o seu pensamento? O que é que tem tomado conta da nossa mente e particularmente e especialmente nesses tempos mais difíceis de pandemia, o que é que tem ocupado a nossa mente? Se a gente pensar um pouco sobre o que tem acontecido à nossa volta, sobre os dias que a gente tem passado, é muito fácil que a gente ocupe nossa mente com coisas ruins. É fácil que a gente ocupe a nossa mente com pensamentos difíceis, com pensamentos de tantas dificuldades que a gente tem pela frente, sobre medo com relação ao futuro, sobre medo com relação ao dia de amanhã, com relação às coisas que têm acontecido na nossa vida. E eu lembro que quando eu era criança era comum um ditado que dizia que mente vazia é a oficina do diabo. Que a ideia é que quando a gente estava sem ter o que fazer, ou seja, quando a gente estava com a mente vazia, era muito comum que a nossa mente fosse tomada por pensamentos inadequados ou por ideias ruins. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar em muita coisa. Então, por exemplo, nesses tempos diferentes que a gente tem vivido, muita gente tem vivido um tempo de ociosidade, outros de muita coisa para fazer. Mas, de toda forma, o pensamento da gente diante da circunstância que a gente tem vivido pode ser levado a pensamentos ruins. Então, por exemplo, já várias vezes eu falei aqui sobre a questão, até quando a gente estava mencionando na ideia de não andar ansioso, sobre como que a gente tem alimentado a nossa mente, sobre o que a gente tem colocado o nosso pensamento. Se a gente ficar só pensando sobre a pandemia, por exemplo, ficar só pensando sobre o que é que vai ser da nossa economia, ou sobre o que é que vai ser da minha família, ou o que vai acontecer com o dia de amanhã, a gente corre muito risco de ficar ansioso, de ficar aflito, de ficar temeroso, corre o risco de fazer coisas erradas também. Então, com relação à questão do que tem ocupado o nosso pensamento, a gente precisa ter muito cuidado sobre como que a gente vai ocupar a nossa mente, especialmente nesses tempos que a gente tem vivido. E aí um conselho bem prático que eu tenho dado sempre nesses dias é desliga um pouco a televisão e vai ser edificado e vai se alimentar de coisas boas. Mas o que ele tem falado aqui, então, particularmente no texto de Filipenses, no capítulo 4? Contextualizando aqui um pouquinho, o capítulo anterior até já foi tema do nosso devocional já nesse mês de junho, capítulo 3, falando sobre ser imitadores de Cristo, imitadores meus e observar imitando o apóstolo Paulo, assim como imita Cristo. E no capítulo 4 ele vai começar a falar sobre algo que é muito foco nessa carta, que é sobre a alegria em Cristo. E aí no capítulo 4, versículo 4, tem aquele famoso texto: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E o versículo 6, também do capítulo 4, é outro texto bem conhecido, que vai falar sobre para a gente não andar ansioso com coisa alguma. Então ele vem falando sobre alegria no Senhor, ele vem falando sobre não estar ansioso com coisa alguma, e aí ele vem então no versículo 8 dizer, finalmente, irmãos, concluindo, chegando no final aqui, caminhando para o final dessa carta tão bela de carta de Paulo aos Filipenses, ele vai dizer tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então é aquela ideia da gente começar a pensar sobre o que vai alimentar o nosso pensamento, sobre o que vai tomar conta do nosso pensamento. E o apóstolo Paulo vai enumerar aqui algumas coisas boas que devam ocupar o nosso pensamento. E aí a gente pode pensar sobre essas, mas é claro que ele não está falando aqui sobre uma lista fechada do que deve ocupar o pensamento. Ele está falando aqui sobre coisas boas, sobre coisas na palavra do Senhor, sobre aquilo que é verdadeiro. E o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Ele vai falar sobre tudo o que é respeitável. Não são coisas que possam causar vergonha para a gente, não são coisas mentirosas que devem ocupar o nosso pensamento, mas tudo aquilo que é verdadeiro e tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Meus irmãos, quantas vezes a gente tem alimentado a nossa mente com pensamentos impuros, que a gente deixa tomar conta do nosso coração, da nossa mente, e pode nos levar a atitudes inadequadas.
tudo que é amável, né? A palavra do Senhor, ela fala muito, ela é cheia da questão do amor uns aos outros, do amor ao Senhor. E às vezes a gente tem tomado a nossa mente, por exemplo, com pensamentos de raiva, pensamentos de ódio. A gente vive uma época de muito rancor, de muita raiva, de muita esqueci a palavra, mas é isso aí, de ser muito belicoso, né? De ficar muito pensando em brigar, em confusão, em aquela pessoa que não pensa igual a mim é meu inimigo. Então, pelo contrário, eu tenho que alimentar a minha mente com o que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, com aquilo que é coisas que sejam virtudes, com atitudes que sejam louváveis. Tudo isso que ocupe o vosso pensamento. Em resumo, a gente precisa que a nossa mente esteja alimentada pelo Senhor, que a nossa mente seja alimentada pela Sua palavra. O nosso pensamento só não vai se perder nesses tempos de pandemia se a gente mantiver o nosso foco e o nosso pensamento no Senhor, naquelas coisas que são lá do alto, naquelas coisas que são emitidas através da Sua palavra. É por isso que ele diz então que todas essas coisas sejam aquilo que ocupe o nosso pensamento. E por que ele fala sobre o pensamento? Não é só pelo pensamento em si, mas a nossa atitude ela é muito voltada por aquilo que a gente está alimentado, por aquilo que está no nosso pensamento. Se a gente pensa muito nas coisas lá do alto, as nossas atitudes são direcionadas nesse sentido. Se a gente pensa muito na palavra do Senhor, as nossas atitudes vão ser alimentadas nesse sentido. Se a gente alimenta muito a nossa mente com coisas ruins, com notícias ruins, com coisas de pensamentos inadequados, a gente vai ser levado a ficar ansioso, a não ter paz, a ficar aflito e temeroso. E é por isso que tudo isso que ocupa o nosso pensamento, e por isso que ele vai dizer no versículo 9, o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai. A ideia não é o pensamento somente pelo pensamento, mas o pensamento que vai conduzir a uma prática respeitável, a uma prática verdadeira, a uma prática justa, a uma prática pura, a uma prática cheia de amor, cheia de boa fama e de atitudes louváveis. É a prática. E é curioso que o apóstolo Paulo vai puxar aqui a mesma ideia que ele colocou no capítulo anterior, de imitadores meus. Então ele vai dizer, olha, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam de mim, o que vocês ouviram de mim, o que vocês viram em mim, isso praticai. Pautados numa vida cheia de elementos alimentados na palavra, com o nosso pensamento voltado pela palavra, que a gente possa de fato ouvir da palavra, ser alimentado da palavra e tem mais, olhar para os exemplos dos nossos irmãos em Cristo, aqueles que têm uma atitude louvável e se inspirar nesses irmãos como o apóstolo Paulo e também buscar uma atitude louvável para que também possa ser reproduzida por outras pessoas. Isso praticai. A palavra de Deus ela não é simplesmente para ocupar o nosso intelecto. É para moldar o nosso pensamento, mas para moldar a nossa vida, moldar o nosso caráter e assim as nossas atitudes como um todo. Isso praticai. E assim, que o Deus de paz seja convosco. Que o bondoso Deus de paz esteja de fato guiando os passos de cada um de vocês com a vida pautada no Senhor, fortalecido na sua palavra, que nós possamos estar de fato em paz, descansando no Senhor, ocupando a nossa mente com o Senhor, e para que a nossa mente possa estar cheia do Senhor, alimentando-se então na sua palavra. Que nesse tempo de pandemia, que a gente possa buscar o Senhor e assim alimentar a nossa mente nele, para a honra e glória do nosso bondoso Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa, e que estejamos sempre com a mente em Cristo, com as nossas mentes cativas em Cristo, e assim, tendo uma vida que glorifica o nosso Pai.